Você já se perguntou o que se passa na cabeça de pessoas que já passaram em vários concursos enquanto elas estão resolvendo questões? É isso que você vai descobrir agora, porque eu vou resolver questão junto com você. Tá começando mais um, na verdade, o primeiro Café com Questão. Eu vou resolver hoje questões de direito administrativo com você. Eu vou pensar alto, vou falar tudo que estiver passando na minha cabeça para você entender o que eu tô pensando na hora de resolver e como é que eu faço os flashcards durante os meus erros. Quer acompanhar junto comigo? Vamos começar nosso primeiro Café com Questão. Tô aqui com minha xicrinha, com meu companheiro. Tá um friozinho aqui em Brasília hoje, mas hoje vamos resolver questões de direito administrativo. Comentem aí o que vocês forem pensando diferente de mim. Eu vou aqui resolvendo pensando em voz alta, compartilhando com vocês. Então, se na sua prova cai direito administrativo, vamos juntos resolver essas questões aqui. Então, eu vou botar o temporizador aqui, porque essa gravação de tela dura só 30 minutos no máximo. Vou marcar aqui 25. Iniciar. Vamos lá. No que se refere ao exercício da atividade empresária, permite-se que servidores públicos federais e membros do Ministério Público participem respectivamente como administradores, não. Administrador não pode. Acionista e cotista pode, como mandatário eu acho que também, né, os servidores. Agora, os membros do Ministério Público podem ser administradores? Também não. Podem ser gerentes de sociedade comercial? Gerente de sociedade privada. Não, aqui só pode ser cotista e acionista, os dois. Certo, vamos ver os comentários aqui só para confirmar o embasamento. Eu gosto de ver a literalidade da lei aqui. Aqui, ao servidor público é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. E aos membros do Ministério Público se aplica, vamos ver, as seguintes vedações: exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Mais uma vez, a literalidade da lei resolvendo nossas questões, né? Vamos lá, próxima. No que se refere a licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta. O contratado não pode, durante a vigência do contrato, contratar cônjuge de dirigente do órgão contratante, sendo desnecessário que a proibição conste expressamente do edital. Acho que está errado, que tem que ter essa proibição, porque engloba na proibição. Agora não sei. Sendo desnecessário que conste expressamente no edital. Vamos ver as outras aqui, estou na dúvida. O processo licitatório para registro de preços será realizado na modalidade concorrência, diálogo competitivo ou pregão. Não, acho que não tem diálogo competitivo. No processo licitatório para registro de preços, será adotado o critério de julgamento de técnica e preço ou de técnica aliada ao maior desconto sobre o preço estimado ou a tabela de preços praticada no mercado. Registro de preços. Registro de preços será adotado o critério de julgamento da técnica e preço ou da técnica aliada a maior desconto. Tá estranho isso aqui, ó. Eu tô achando que tá errado. Vamos ver as outras. Critério de julgamento por maior desconto, por maior retorno econômico deve ser utilizado preferencialmente nas compras realizadas pelos órgãos públicos, a fim de garantir maior economia para a administração pública. Maior retorno econômico. Também não lembro de ter visto isso. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o objetivo de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Até aqui está tudo certo. Devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Eu acho que é essa aqui. Vamos ver. Acertamos. Agora vamos entender por que as outras estão erradas e o que eu achei estranho, não consegui identificar qual era o erro, né? Porque se fosse uma questão de certo e errado, seria mais complicado. Eu fiquei em dúvida em todas, né? Só não na B, só a B que eu já tirei logo. Vamos lá. Aqui, devendo essa proibição constar expressamente no edital. Essa que foi minha dúvida inicialmente, né? A proibição do nepotismo tem que estar expressamente no edital.
E a questão falava que, sendo desnecessário que a proibição conste expressamente no edital de licitação. Ótimo. B e C estão erradas, pois a lei dispõe que o sistema de registro de preços é pregão ou concorrência, não tem diálogo competitivo, como eu tinha previsto. Mas a C fala isso também? Fala dos critérios, né? Mediante contratação direta na modalidade de pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativo à prestação de serviço, que não fala dos critérios. Vamos ver outro comentário. Aqui. O edital de licitação para registro de preço observará critério de julgamento da licitação, que será de menor preço ou maior desconto. Então, é menor preço ou maior desconto. Não tem nada aliado com técnica, como a questão falava, né? Então, o registro de preço vai ser menor preço ou maior desconto. Aqui. As outras, a D. Vamos ver o que fala da D. Modalidade de licitação, critério de julgamento, o modo de disputa e adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para fim de seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a administração. Tá? Falou disso? Vamos procurar um comentário melhor para esse AD. Não tem comentário melhor. Cadê? Já tô na outra questão aqui. O critério de julgamento por maior retorno econômico deve ser utilizado preferencialmente nas compras realizadas pelos órgãos públicos, a fim de garantir maior economia para a administração pública. Vamos botar isso aqui no Google, o que parece. O critério de julgamento por maior retorno econômico deve ser utilizado de forma excepcional em contratos de eficiência. O maior retorno econômico é para contratos de eficiência mesmo, onde se busca maior economia para a administração através da remuneração baseada no resultado obtido. Então, maior retorno econômico não é regra, é exceção. E qual que é o... Tem algum critério que deve ser utilizado preferencialmente? O menor preço é um dos mais tradicionais e amplamente utilizados nas licitações públicas. Eu acho que se fosse para ter um padrão, seria menor preço, né? Deixa eu ver se a lei mesmo fala alguma coisa disso. Lei 14.133. Tá desconfortável aí, né, filho? Vamos arrumar. Aqui, dos critérios de julgamento. O julgamento das propostas é realizado de acordo com os seguintes critérios. Aqui. Aqui, o julgamento por maior retorno econômico, artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração
e remuneração. Então, o maior retorno econômico é exclusivamente para contrato de eficiência. Vou botar isso lá nos comentários sobre o item D. Pronto. Próxima. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário a ação ou omissão dolosa de agente público que. Então, vamos lá, está falando de lesão ao erário. A gente tem enriquecimento ilícito, lesão ao erário e atentado contra os princípios, né? Ele quer lesão ao erário. Deixar de prestar contas, eu acho que isso aqui é questão de princípios. Aceite emprego é questão de enriquecimento ilícito. Conceda benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais. Isso aqui está com cara de lesão ao erário. Perceba vantagem econômica é enriquecimento ilícito. Utilize em obra ou serviço particular enriquecimento ilícito. Então, letra C. Ok, isso aqui é a literalidade da lei de improbidade, né, gente, também. E aí, Ana, como é que você consegue decorar tantas informações? Lei lacunada. Isso fica na cabeça, que é impressionante. Que constitui ato de lesão horário. Considere benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares. É isso. Acerca dos serviços públicos, assinale a opção correta. Serviço público, aí já fica mais complicado. Vamos lá. Oi. Considera-se autorização a delegação de serviço público por prazo certo, mediante prévia licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. Isso aqui tá estranho, não tá com cara de certo, não. Considera-se concessão de serviço público à delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho. Também não sei, vamos ver as outras. A tarifa, como instrumento de remuneração do concessionário de serviço público, é exigida diretamente dos usuários e tem natureza tributária. Eu acho que não tem natureza tributária, não. Eu acho que não tem natureza tributária. Constituem princípios inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos o princípio da continuidade do serviço público, a mutabilidade do regime jurídico. Mutabilidade do regime jurídico? Não sei não. Acho que não. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo a ela responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, certo? Até aí, aos usuários ou a terceiros, certo? Com a possibilidade de a fiscalização exercida pelo órgão competente excluir ou atenuar essa responsabilidade. Com a possibilidade de a fiscalização, sim, acho que é essa. Errei. Vamos lá. Isso aqui vai para o Brainscape, vai virar flashcard. Então, um dos princípios inerentes ao regime jurídico do serviço público é a mutabilidade do regime jurídico. O que é essa mutabilidade do regime jurídico? Aqui, o princípio da mutabilidade do regime jurídico autoriza mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público, que é variável com o tempo. Assim, nem os servidores, nem os usuários, nem os contratados têm direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico. Nossa, isso é novo.
E a pergunta que eu vou fazer no flashcard vai ser: o que é o princípio da mutabilidade do regime jurídico? Não. Eu pego essa questão aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou botar para julgar. E aí, na explicação, vamos lá, cartas de direito administrativo. Novo card. Vou colocar a questão. Constituem princípios inerentes ao regime jurídico do serviço público o princípio da continuidade, da mutabilidade e da igualdade dos usuários. Certo ou errado? Resposta: errado. Ou certo, né? Eu marquei como errado. E é o certo. Certo. E é isso que é o bom da gente fazer os próprios cards. Eu sei qual foi a minha dúvida aqui. Então, na justificativa, eu vou falar da mutabilidade. O princípio da mutabilidade do regime jurídico autoriza mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público, que é variável com o tempo. Assim, nem os servidores, nem os usuários, nem os contratados têm direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico. Deixa eu ver. Ok. E qual que eu marquei como certa? Incumbe a concessionária. Com a possibilidade de a fiscalização exercida pelo órgão. O erro deve estar aqui. Acho que a fiscalização não pode excluir essa responsabilidade, talvez só atenuar. Aqui. A assertiva erra ao sugerir que a fiscalização do poder constituinte pode excluir ou atenuar a responsabilidade da concessionária. Pelo contrário, a responsabilidade da concessionária é objetiva, independentemente da fiscalização estatal. Ok. Eu queria ver. Vamos ver esse artigo aqui que ele fala. Artigo 25, parágrafo 1º. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Literalidade da lei de concessões. Eu vou botar como comentário aqui também a literalidade. Lei 8987. Essa parte aqui que é importante. Aqui. Próxima. No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. Cabe ao particular o ônus probatório para afastar excluentes de responsabilidade civil do Estado. Acho que não. Tá errado. Porque o Estado que vai ter que provar a excludente, porque a regra é não ter excludente, né? Vamos ver as outras. A culpa concorrente é causa de excludente. Não, a culpa concorrente é causa de atenuante, porque é concorrente, não é exclusiva, né? A teoria adotada no Brasil em relação ao nexo de causalidade para a responsabilidade civil do Estado é a da equivalência dos antecedentes causais. Acho que não tem nada disso, não. Vamos passar para essa aqui primeiro. Eu gosto de ler os itens menores primeiro. Apesar de a responsabilidade civil do Estado ser objetiva, o direito de regresso da administração pública somente ocorrerá quando houver dolo ou culpa do agente. Dolo ou culpa? Dolo ou culpa? Tá com cara de certo, mas tô na dúvida se é dolo ou culpa ou se é só dolo. Mas eu acho que é dolo ou culpa mesmo. Vamos ver essa última aqui. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, a existência de um dano
A ação ou omissão administrativa e a ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão são os 3 requisitos mínimos para a aplicação da responsabilidade objetiva, inexistindo causa excludente da responsabilidade estatal. Inexistindo causa excludente. O que ele quer dizer com esse inexistindo, né? Se não tiver causa, esses 3 são os requisitos. Mas eu não sei se ele está falando que não existe a possibilidade de ter excludente. Vamos na E aqui ver o que ele fala. É isso mesmo. Então, o direito de regresso existe quando tem dolo ou culpa do agente. É dolo ou culpa mesmo. Acho que eu vou botar isso no Brainscape para fixar melhor. Eu tava na dúvida. Eu vou colocar como lacuna para eu preencher aqui. E aí eu vou tirar o dolo ou culpa. Que aí eu vou ter que preencher esse dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Pronto. E as outras? Isso aqui tava mais escrito, mas era... Aqui ele fala, então, ele quis dizer que não teria a possibilidade de ter excludente, né? Mas tem hipótese de excludente. Vamos conferir aqui, ver se alguém colocou quais são as possibilidades de excludente da responsabilidade estatal. Cadê? Aqui. Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Ok. A C. Vamos ver o que é a C. Adota-se a teoria do risco administrativo no Brasil. A teoria da equivalência dos antecedentes causais é adotada na lei do acordo penal, do direito penal, que considera como causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E a B, a culpa concorrente não exclui o nexo causal, que a gente já tinha tirado. E a A é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Ok. No âmbito dos poderes da administração pública, o poder hierárquico é o poder concedido à administração pública que lhe confere liberdade para valorar conveniência e oportunidade. Não, isso aqui é discricionário. Tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Certo. É a faculdade da administração pública de complementar a norma, não, pode regulamentar. Controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna dos servidores da administração pública, responsabilizando pelas faltas cometidas. Isso aqui é disciplinar. É a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir. Isso aqui é poder de polícia. Essa aqui foi tranquila, né? Você faz Rio de Janeiro. Auditor fiscal. Só para vocês saberem, eu filtrei aqui. Foi Direito Administrativo, CESP. Só isso, tá? E não resolvidos. A respeito dos agentes públicos e de seu regime jurídico, assinale a opção correta, considerando as disposições da Constituição Federal e no que couber a jurisprudência da STF. É permitido aos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro acumular seu cargo público com o de professor. Não tem essa possibilidade. É professor com professor, professor com técnico científico e saúde com profissões regulamentadas. Acho que é isso. Nas hipóteses em que é permitida a acumulação de cargos, conforme a CF, a soma da remuneração de ambos os cargos não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. É a soma? Eu acho que não. Eu acho que é individualmente. Ou é a soma? Eu acho que não. Vamos ver as outras. E também não sei se é exatamente a do ministro. Vamos ver as outras questões. O membro do poder
O detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação. A membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários de... Tá com cara de certa. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação. Eu acho que é essa aqui, viu? Acho que pode entrar indenização. Vamos ver as outras. Pratica nepotismo inconstitucional a autoridade nomeante que nomeia seu cônjuge para o cargo de secretário de Estado. Não, porque aí é cargo eletivo, quando é cargo político, na verdade, não é nepotismo. O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que ele seja. Não são essas duas hipóteses aqui. Eu acho que tem uma polêmica aqui, porque em algum lugar está escrito isso, somente perderá o cargo nessas duas hipóteses, mas não são só essas duas hipóteses. Pode ter, por exemplo, o caso de avaliação de desempenho insatisfatório. Vamos lá, nascer. Acabou o tempo e a gente errou. Ixi, então já vai acabar a gravação. Vamos só terminar de resolver essa aqui. Entendeu o erro? Eu errei a de acumulação. Gente, é uma bobeira dessa. Quando eu erro, ainda mais quando eu erro bobeira, eu quero ver a estatística pra ver se muita gente errou. Fui só eu. O cargo de auditor. Porque pode ser professor e técnico. Será que eles consideram auditor um cargo técnico? Mais de 50% das pessoas erraram. E muita gente foi na E. Eu fui em qual? Fui na C. Vamos lá. Parei, família. É máfia. São estáveis. A de 2 cargos de professor. A de professor com outro de técnico científico. O cargo de auditor fiscal, que atua na área fim da Receita, é considerado técnico científico e, portanto, se enquadra na regra. Nossa, essa aqui pegou geral. Então, o cargo de auditor é considerado técnico e pode acumular como de professor, gente. Interessantíssimo. Esse aqui vai virar Anki. Cargo de auditor fiscal, que atua na área fim da Receita. Então, eu vou elaborar a pergunta aqui com as minhas palavras. Auditor fiscal pode acumular cargo com outro de professor se atuar na área fim, sim, pois o cargo de auditor é considerado técnico científico. Técnico / científico. Vamos ver aqui, eu marquei. Qual é o daqui eu marquei? Marquei a C. Vedado ao acréscimo de qualquer gratificação. Acho que, vamos ver. Pode entrar com a gratificação, então? Aquela situação da soma, né? A soma das remunerações dos dois cargos não pode ser superior ao teto. Então, é a soma que conta. Então, a soma não pode ser superior ao teto. Isso aqui eu vou fazer um aqui disso. O Anki a gente usa Anki como bombril, né? Um flashcard. Em caso de acumulação de cargo público, o teto
remuneratório é contabilizado isoladamente ou pela soma das remunerações. Pela soma. E vou pegar isso aqui. A soma das remunerações não pode ser superior ao teto. Ok, ixi, vai acabar o tempo, vamos lá. A gravação foi interrompida, já voltamos aqui. Quero achar a justificativa da C. Ninguém falou da C? Vai ser eu que vou ter que falar aqui. Qual é o erro da C? Vou botar no Google. Artigo 39 da CF. Aqui. Aqui, vedado ao acréscimo de qualquer gratificação. É só porque tem. Calma aí. Vamos lá. O membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado e secretários estaduais e municipais são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Vedado ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba. Tá errado por estar incompleto, é isso mesmo? Secretários estaduais e municipais. Secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado ao acréscimo de qualquer gratificação. Nossa, gente, isso aqui eu achei estranho, porque tá certo. Vedado ao acréscimo de qualquer gratificação. Mas o pior é que a galera nem foi nascer, né? A galera foi na E. É vedado ao acréscimo de qualquer gratificação. É errado dizer que isso aqui tá errado. Mas esse aqui ele considerou errado, né? Parei, família. Que mentira! Por que sumiu o gabarito? Vou solicitar o gabarito comentado. Mas vou colocar esse artigo aqui. Que aí a galera já sabe mais ou menos por que consideraram errado. Vou marcar de novo a C aqui, né? Foi que eu marquei. Aqui a resposta é A mesmo. Tinha desaparecido. Vamos lá. Vou adicionar aqui sobre a C. Aparentemente consideraram errada por estar incompleta. Qual que é o artigo 39? CF, artigo 39, parágrafo 4º. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Isso, eu sei que pode adicionar indenização. Essa aqui tá complicada.
No caso aqui tinha uma mais certa, né? Que era essa A. Mas se fosse de julgar certo e errado, ia estar complicado essa aqui. Aqui a B fala da soma das remunerações, né? A soma das remunerações não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Então, o limite que está errado aqui, né? Não é o ministro do STF, o limite, o teto. Cadê? Alguém tinha comentado. Ah, não. Gente, eu anotei errado aqui, ó. O entendimento do STJ e do STF é que o limite do teto deve ser considerado separadamente para cada um dos vínculos. Tinha anotado errado, ó. A literalidade, o entendimento do STF e do STJ é que é cada um que conta. A jurisprudência entende que, nos casos de acumulação, os cargos devem ser considerados isoladamente para efeitos do teto. Assim, a remuneração de cada cargo não pode ser superior ao teto, sendo possível que a soma dos dois ultrapasse o limite. Vamos corrigir aqui. Isoladamente. Em caso de acumulação de cargo público, o teto remuneratório é contabilizado isoladamente ou pela soma das remunerações? Isoladamente. O limite do teto deverá ser considerado separadamente para cada um dos vínculos. Estava colocando informação incompleta. Então, o erro é em relação ao teto mesmo. Esse aqui a gente sabe que é ato político. Aí esse aqui deu os casos de perda. Ele fala aqui, né, que ele quer a Constituição e no que couber a jurisprudência do STF. Isso aqui eu acho que a literalidade fala isso, mas aí tem mais casos. Vamos ver, alguém comentou aqui já que eu vi. Aqui. São estáveis por 3 anos. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Então tá errado porque faltou essa aqui. Show. Todos os comentários aqui ajudaram, né? Ótimo, vamos continuar. Foram 2 erros até agora, né? Em relação à administração pública, aos servidores públicos e ao Poder Executivo, assinale a opção correta. Deixa eu anotar aqui. 1, 2. O presidente da República pode criar órgão público mediante decreto, desde que tal criação não implique aumento de despesa. Eu acho que tá certo. Vamos ver as outras. Vamos começar pelas menores. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por crime comum, somente por crime de responsabilidade. Poxa, não tá pedindo errado aqui, não? Porque tá com cara de certo também. Vamos ver as outras. A CEF estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Nossa, eu tô achando que todas estão certas. Mas essa aqui eu tô achando que é a menos certa. As outras. Vamos ver. Eu acho que é só o judiciário que ele menciona. Não sei, vamos ver. O limite de remuneração do serviço público é o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF,
sendo aplicado a todos os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas. Tá, não é... Principalmente para as empresas públicas da sociedade de economia mista não se aplicam. E não é o limite único. Ele pode ser o limite do desembargador, mas não tá errado isso. A gente vai conferir no gabarito, nos comentários, mas isso aqui tá errado. Agora vamos ver essa maior aqui que a gente ainda não leu. No âmbito da União, os estados, o DF e os municípios, o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado aos 62 anos de idade se mulher e 65 se homem, certo? Observado o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei federal. Meu Deus, essas três estão certas, na minha opinião. Jesus, socorro. Quer dizer, talvez isso aqui seja só na União, não seja nos estados. Isso. O presidente da República pode criar órgão público mediante decreto. Criar órgão público mediante decreto. Eu acho que não pode criar órgão mediante decreto. Não, acho que ele pode extinguir cargo vago. Criar órgão por decreto, acho que criar órgão por decreto tá estranho, né? Deve precisar de lei. Então vamos nessa aqui. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por crime comum, somente por crime de responsabilidade. Vamos ver. Errei. Eu quero saber qual que é o erro dessa C. Agora. O presidente... A alternativa está incorreta ao afirmar que ele somente pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Por crimes comuns durante o mandato, sendo julgado por STF após a autorização. O presidente pode ser responsabilizado por crimes comuns durante o mandato. É verdade. Nossa, de onde que eu tirei essa informação de que não pode? Sendo julgado pelo STF. O crime de responsabilidade vai ser pelo Senado e o crime comum pelo STF. De onde eu tirei essa informação de que ele não pode ser julgado por crime comum? Ah, já sei, eu confundi com a situação de que ele não pode ser julgado por crime comum que tenha acontecido antes do mandato. Essa é boa, só preciso colocar. E eu vou pegar do jeito que tá aqui e botar pra julgar. Não, esse aqui. Não pode ser responsabilizado por crime comum. Vou botar aqui como certo e errado. Errado. Ele pode ser responsabilizado por crime comum. Ele tanto pode ser responsabilizado por crime comum que é julgado pelo STF. Nesses casos, ele não responde por crime comum ocorrido antes do mandato. Aí fica suspenso. Crime comum. Vamos conferir essa informação, né? Crime comum antes do mandato presidente. Aqui. Um crime comum cometido por alguém antes de se tornar presidente da República pode ser investigado e julgado após o término do mandato, mas não durante o exercício do cargo. Foi isso que eu confundi. Então é bom colocar isso, porque foi isso que me levou a confundir. Por isso que é muito bom que você mesmo faça seus próprios cards, que você vai colocar o que é importante para você. Ele tanto pode ser responsabilizado por crime comum que é julgado pelo STF nesses casos. Ele não responde por crime comum ocorrido antes do mandato. Ótimo. Agora vamos ver as outras, que esse aqui várias deram dúvida, né? O A, qual que é o erro da A? A certa é a C. O presidente da República não pode ser... A certa é a C? A certa é a D? Cadê o gabarito?
Não pode ser. Não. Essa aqui tá errada. Certo é a D. A CEF estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É essa aqui que acerta. Cadê a literalidade da CEF? Artigo 37. Aqui. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie de... Não, não é esse aqui não. Não é de teto que tá falando. Aqui. A CEF estabelece que os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos do Poder Executivo. Aqui. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Por isso que ele não responde pelos anteriores. Mas eu vou colocar isso aqui também. No Brainscape. Eu gosto mais dessa interface do Brainscape, eu acho mais amigável. O Anki eu sei que tem muitos adeptos, meu marido usa o Anki, mas eu não acho muito amigável a plataforma. Parece uma coisa meio de programador. Isso aqui eu acho mais intuitivo. Então, o subsídio do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Ok, certo. Isso aqui, para gravar isso aqui, é só pensar no que não acontece de verdade. Porque a gente sabe que o Poder Executivo é o mais complicado, né? Que tem as menores remunerações, né, geralmente. Então, é só pensar o que acontece no contrário. Que precisou de uma norma da CF para dizer que não pode continuar assim. Que os vencimentos do Poder Legislativo e Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Ok. 9. Instrução normativa, objeto da contratação. Vamos começar pela menor, pelo item menor. O objeto de contratação deve conter apenas uma solução de TIC em um único contrato, admitindo-se a contratação de apoio técnico aos processos de gestão desde... Não, pode ter mais de uma solução no mesmo contrato. Prescinde, no que se refere à adoção da métrica homem-hora, da justificativa de seu custo-benefício em relação aos riscos. Não prescinde não. Não deve conter mais de uma solução operacional de TIC por contrato, admitindo-se a contratação de serviços de gestão... Não, pode ter mais de uma solução por contrato, eu acho. Pode agregar no mesmo contrato solução de avaliação, mensuração e apoio à fiscalização da solução de TIC, desde que a contratada que proveja a solução de TIC seja a mesma que a mensure e a fiscalização e avaliação sejam realizadas exclusivamente por servidores do órgão. Tá com cara certa, mas talvez não, porque a contratada que proveja a solução de TIC seja a mesma que mensure. Talvez não. Talvez seja o ideal ser diferente, mas vamos ver a primeira. O objeto de contratação deve incluir, no que se refere à alocação de postos de trabalho, critérios de pontuação técnica em relação à experiência, devidamente comprovada no ato de assinatura do contrato, de cada posto de trabalho em relação às tarefas a serem desempenhadas, facultada a justificativa por trabalhos operacionais de TIC, desde que a competência para sua execução seja definida exclusivamente por servidores do órgão. Não, vamos na B. Nossa senhora, tá difícil aqui. Deve conter apenas uma solução de TIC em um único contrato, admitindo-se a contratação de apoio técnico aos processos de gestão, desde que sob supervisão exclusiva. Não sabia. Não sabia mesmo. Essa instrução normativa aqui deve falar exclusivamente sobre contratação de TI, né? Vamos ver. Deve ser apenas uma solução de TIC em um único contrato, admitindo-se a contratação de apoio técnico. Tá, vou botar isso aqui no Brainscape. Caiu para auditor, né? Auditor da Cefaz Rio de Janeiro.
Certo. Ok, vamos fazer mais uma para finalizar 10 questões. Gente, repare que a gente tá aqui há mais de 40 minutos e não fizemos nem 10 questões. E ainda fiz com um pouco de pressa para não tomar tanto tempo de vocês, mas quanto mais tempo a gente passa numa questão, melhor. Porque a gente está realmente estudando aquela questão ali. Então não fixem na quantidade de questões que vocês estão fazendo, e sim no quanto você está aprofundando em cada uma dessas questões. Ainda em relação à participação governamental no contrato de concessão, exploração e produtos de petróleo e gás natural, conforme disposto na Lei 9478, nunca vi essa lei, mas vamos ver aqui. Assinar a opção correta. O edital e o contrato disporão sobre o pagamento pela ocupação ou retenção da área, a ser feito mensalmente, fixado por quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco. Gente do céu, o que você está falando? Jesus! Nossa, eu nunca vi essa lei na vida, eu acho que isso aqui é muito específico. Deve ser alguma coisa específica desse concurso. Mas é serviços públicos, né? Vamos tentar. Qualquer coisa a gente aprende. O contrato de concessão conterá a cláusula que estabelecerá o pagamento de participação de valor fixo mensal ao proprietário da terra, independentemente do volume de produção da rentabilidade. Tá com cara de certo. O bônus de participação corresponde ao valor ofertado pelo licitante na proposta do certame para obtenção da concessão, com o valor mínimo previsto no edital e pago imediatamente após o julgamento da licitação. Rapaz. Os royalties serão pagos a partir do ano seguinte, em montante correspondente a 10% da produção. Vamos lá, vamos aprender. Isso aqui vai ser para aprender. A participação especial constitui uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e gás nos casos de grande volume de produção ou grande rentabilidade, e será aplicada sobre receita bruta da produção deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor. Eu não vou nem anotar isso aqui, porque isso é muito específico, essa lei aqui. Dispõe sobre política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio de petróleo e institui o Conselho Nacional de Política Energética. Não é uma coisa que costuma cair, né? Então não vou nem anotar. É isso. É assim que eu estudo, é assim que eu faço questão. Acabou o nosso café com questão de hoje. O que vocês acharam desse formato? O que vocês acharam dessas questões? Comentem aí se vocês entenderam uma coisa diferente de mim. E me falem se vocês querem mais vídeos nesse formato, que eu gosto de fazer questão, adoro. Então, se for para compartilhar isso com vocês, eu vou adorar.